Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Você pode dizer isso? Diga para quem está do seu lado: Pai nosso. Amém. Vamos orar? Curva sua fronte. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar diante de tua noiva, de tua igreja, e ser um instrumento. Eu sei que tu és a fonte, e de ti vem todo conhecimento, de ti vem toda a sabedoria. Eu não me sustento, Senhor, agora nas letras que eu esbocei, mas eu quero, Senhor, me sustentar e colocar toda a minha confiança no teu Espírito. Eu já vivi pouco, mas o suficiente para saber que nenhum homem pode pregar o Evangelho e ser bem sucedido sem o Espírito de Deus. Então, Espírito Santo, fala. Eu quero ser apenas um duto, um canal, por onde a revelação vai fluir e vai chegar no coração dos meus irmãos, do mesmo jeito que ela vai sair do teu trono, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós temos aqui um texto que está dentro da oração do Pai Nosso. Nós precisamos entender o que os discípulos estavam perguntando a Jesus. Os discípulos chegam para Jesus e eles perguntam assim: Senhor, como nós devemos orar? Agora olha uma informação: quem estava perguntando eram os judeus, e o judeu, por mais negligente que seja, ele orava 3 vezes ao dia. Então o problema daqueles discípulos não era com relação a orar ou não orar, eles oravam, mas havia algo na relação de Jesus com Deus que era diferente. Era isso que eles queriam saber. Qual era o segredo, qual era o elemento chave do ministério de Jesus? Eu vim aqui falar para vocês do segredo do ministério de Jesus. Eu vim falar para vocês aqui do que Jesus veio fazer nessa terra. Amém? E há uma revelação poderosa aqui, quando ele diz assim: vós quando orareis, orareis assim: Pai nosso. O judeu o povo judeu acreditava em um único Deus. Eles eram monoteístas. Eles acreditavam em um único Deus. Sabiam que Deus era soberano, sabiam que Deus era todo-poderoso, sabiam que Deus era criador dos céus e da terra, sabiam que Deus era juiz do universo. Mas tinha uma coisa que eles não sabiam, e que foi exatamente o que Jesus veio revelar. Eles não sabiam. Esse foi um fato novo. Por favor, escute com atenção. Hoje a gente lê essa passagem e para nós ela não tem o impacto que teve para aqueles judeus, ok? Mas para aqueles judeus que sempre tiveram uma reverência para com Deus, Criador dos céus e da terra, eles nunca imaginavam que este Deus Todo-Poderoso era essencialmente Pai. Aleluia. Eu vim falar aqui nessa noite de um Deus soberano, mas que é essencialmente Pai. E a boa notícia é que Ele é Pai nosso. Ele não era só Pai de Jesus. E aqui está o segredo do ministério de Jesus. É porque a relação dele com Deus era a relação de um filho maduro que se relacionava com o seu pai. E tudo que eu vou fazer nessa noite é usar exemplos para te mostrar o caráter paterno de Deus. Iremos descobrir nessa noite quem Deus é e consequentemente quem nós somos. Isso aqui é o segredo do Evangelho. Todo o Evangelho se resume nisso: quem é Deus? E quando eu descubro quem é Deus, eu descubro quem sou. E eu vou usar alguns exemplos, algumas histórias, algumas passagens da Bíblia. A primeira que eu quero usar é uma parábola clássica do Novo Testamento, a parábola do filho pródigo. Eu já escrevi 2 livros sobre a parábola do filho pródigo. Eu estou querendo escrever um terceiro, baseado na revelação que eu vou compartilhar com vocês agora. A pergunta que eu quero fazer em cima dessa parábola é a seguinte: para quem foi escrita essa parábola?
para quem ela foi escrita? Agora eu vou tentar responder, e já vou respondendo com uma afirmação muito forte: o nome dessa parábola está errado. Essa parábola não deveria ser chamada a parábola do filho pródigo. Ah, pastor, o senhor está questionando a palavra de Deus? Não, por favor. Eu não estou questionando a palavra de Deus, eu estou questionando a epígrafe do texto. E a epígrafe não é um texto canônico. A epígrafe foi colocada por redatores. Eles leram, compreenderam e colocaram a epígrafe. E eu tenho todo o direito de questioná-la. E vou mostrar para vocês que o nome dessa parábola está errado. Quando nós lemos a epígrafe, parábola do filho, o nosso inconsciente é induzido a olhar só uma figura dessa parábola, que é o filho. Mas vamos lá. A parábola do filho pródigo começa assim, Lucas 15, verso 11. E continuou. Olha que interessante, olha que informação interessante. E continuou. Percebam que ela é parte de um todo. Ela não é um todo, ela é parte de um todo. Portanto, é um erro estudá-la solta, desassociada de seu contexto. Qual é a parábola que vem antes da parábola do filho pródigo? Da suposta parábola do filho pródigo? Você lembra? A parábola da dracma. E como é que começa essa parábola? Você sabe como é que começa? Lucas 15, verso 8, começa assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não vai à casa, procura diligentemente, acende a candeia até encontrá-la. Faz tempo que eu saí da escola, mas eu ainda lembro. Ou é uma conjunção alternativa. Só se emprega a expressão ou quando se tem opções. O pastor poderia dizer para mim: pastor Ribinha, você tem este microfone ou. Então, ou é uma expressão que está denunciando que o texto não fala de uma coisa, de um elemento. Vamos lá. Qual é a parábola que vem antes da parábola da dracma? A ovelha perdida. Agora veja comigo, um filho perdido, uma dracma perdida e uma ovelha perdida. Não é muito perdido num capítulo só? Lucas 15 é a primeira seção de perdidos e achados da história da humanidade. Você vai entender que essas 3 parábolas estão em um único capítulo de maneira muito intencional e pedagógica. Olha outra informação importante. Jesus estava se comunicando com os judeus, e ele era um judeu. E o judeu tinha uma pedagogia. E qual era a pedagogia do judeu? O judeu, quando queria ensinar alguma coisa, ele contava uma história, ele contava uma segunda história, e ele contava uma terceira, ratificando nela o que acabara de dizer nas anteriores. Por favor, essa informação é importantíssima. O judeu contava uma história, contava uma segunda, e na terceira era o extrato de erro das 2 anteriores. Vamos lá. Você vai entender tudo indo para o início. Vamos para o início de tudo? Como é que tudo começa? Jesus está comendo com pecadores dentro de uma casa. Vai gravando essas informações. Dentro de uma casa. A Bíblia diz que do lado de fora arrazoavam em seus corações os religiosos, e eles questionavam por que Jesus comia com gente daquele tipo. Aí a Bíblia diz que Jesus vai até a porta. Ele vai até aonde, gente? Escreva aí, até a porta. E na porta ele conta-lhes uma parábola. Não. 2 parábolas? Não. Quantas parábolas ele conta? 3. E a primeira parábola, qual é? Da ovelha. Muito bem. O que é uma ovelha? É um animal irracional. Mas a ovelha tem um elemento que distingue ela de um cachorro. E eu que sou de interior, e quem é de interior sabe mais, sabe bem o que eu vou falar agora. A ovelha está classificada como um animal chamado de animais de rebanho. E todo animal de rebanho, quando está perdido, sabe que está perdido. A pergunta é: a ovelha estava perdida do lado de dentro
ou do lado de fora do aprisco? Dentro ou fora? Fora. Ela se perdeu do lado de fora. Então qual é a leitura da primeira parábola? Alguém perdido do lado de fora, vírgula, mas que sabe que está perdido. Em algum lugar desta cidade tem alguém nesse exato momento pegando uma picada na veia, cheirando um pozinho, dormindo no motel, incorporando alguma entidade. Mas se você sentar com essas pessoas, elas sabem que estão perdidas. Elas têm consciência e convicção disso. Então tem gente perdida lá fora agora, consciente disso. Mas aí Jesus conta a segunda parábola, que é a parábola da dracma. A dracma é um animal. O que ela é? Um objeto inanimado. Ou seja, não tem cérebro, não tem consciência. Agora olha que interessante. Ela está perdida do lado de fora da casa ou do lado de dentro? Qual é a leitura da segunda parábola? Alguém perdido do lado de dentro, vírgula, mas que não sabe que está perdido. Tão verdade quanto a primeira e a segunda. Assim como tem gente lá fora, em algum lugar perdido e que não sabe que está perdido. Infelizmente, tem gente do lado de cá, perdido e que não sabe que está perdido. Na verdade, tem gente do lado de fora perdido e gente do lado de dentro que nunca se achou. Outro dia alguém me disse isso: pastor, eu estou há 10 anos na igreja, 10, e eu nunca me encontrei. Então nós temos aqui duas parábolas inicialmente, uma falando de gente perdida do lado de fora, consciente, a outra falando de gente perdida e gente que nunca se encontrou, do lado de dentro. Aí Jesus vai e conta a terceira parábola, que é a parábola, a suposta parábola do filho pródigo. Mas tem um elemento que distingue a terceira parábola das duas anteriores. Você sabe qual? É o elemento chave para a interpretação. Na primeira parábola nós temos uma ovelha perdida. Na segunda parábola nós temos uma dracma perdida. Mas gente, na terceira parábola a gente não tem um filho perdido, temos 2 filhos. Então não é a parábola do filho, é a parábola 2 filhos. Meu Deus. Lembra do que eu falei? Jesus era um judeu, se comunicando com os judeus, e o judeu tinha seguido pedagogia, contava uma história, contava a segunda, e na terceira ele ratificava o que acabara de dizer nas anteriores. Portanto, o que é a parábola dos filhos, senão o resumo das duas anteriores? Ela é um extrato das outras. Quem é o pródigo? Segundo a Bíblia, o pródigo é um cara que está do lado de fora da casa do pai. Ele está com as meretrizes, ele está vivendo dissolutamente, ele é um cara perdido, mas ele sabia que estava perdido. Só que ele tinha um irmão, e o problema do irmão não eram os lugares que frequentavam, mas o problema do irmão era o relacionamento que ele não tinha. Presta atenção, o filho pródigo frequentava os prostíbulos, mas o irmão dele não frequentava os prostíbulos. O problema desse rapaz não eram os lugares que ele frequentava, mas era o relacionamento que ele não tinha. Perceba que ele se relaciona com o seu pai como se o seu pai fosse um patrão, como se o pai fosse um chefe. Ele não era um filho maduro. Ele se via como um empregado. E aqui está o problema. O problema é que os filhos da religião, eles olham para o pai e veem no pai um Deus. Mas os filhos maduros, os filhos do evangelho, olham para Deus e veem em Deus um pai. Esse é o segredo. Agora vamos lá, deixa eu ver se você realmente entendeu. O pródigo é a ovelha ou a dracma? A ovelha. E o irmão é quem? É a dracma.
Lembra da informação que eu disse para você anotar? Ela é importante agora. Como termina a parábola dos filhos? Você lembra como termina a parábola dos filhos? Gente, é incrível. Ela termina do jeito que a história começa. Ela termina com o pai, Diego, na porta, tentando persuadir o irmão mais velho para entrar e participar da festa. Não é assim, gente? O irmão mais novo está lá, voltou, se arrependeu, o pai matou o bezerro cevado, deu uma sandália, deu um anel, festança, ele volta, encontra aquela festa, fica trombudo, não quer entrar, o pai vai na porta e tenta persuadi-lo a participar. Onde Jesus começou a contar as parábolas? Existe uma coisa nas parábolas chamada de lei da identificação. O que é isso? É quando você vê as figuras e o que elas representam. Está muito fácil agora. Quem é o pai? Jesus. Meu Deus. Quem é o pródigo? O pecador arrependido que voltou, que está lá comendo com ele. E quem é o irmão do pródigo? Os religiosos. Para quem foi contada essa parábola? Para os pecadores e os religiosos. Pastor Ribinha, resuma ela para nós. Vou resumir. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que o pai é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de religiosos. Esse é o resumo dessa parábola. Ela foi contada para gente que nunca se achou, porque nunca desenvolveu um relacionamento com o pai. Gente, há 5 anos atrás eu repensei o nosso discipulado na igreja que eu sou pastor. Eu quero provocar vocês aqui. De quem nós estamos aproximando os novos convertidos? Porque muitas vezes a gente, sem perceber, a gente está aproximando eles de um lugar e não de um relacionamento. Escute. João 14,6 diz: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu senão por mim. Ninguém vem ao Pai, porque Jesus veio me chamar a um relacionamento e não a um lugar. Achamos que a nossa missão termina quando nós atraímos as pessoas para um lugar. Nós temos que atrair as pessoas para um relacionamento. Mas há muita gente servindo sem relacionamento. Existe um texto que é impressionante, tantas vezes que eu recito, e ele sempre faz isso comigo. 1 Samuel capítulo 3, diz assim, versículo 1: e o jovem Samuel servia ao Senhor. Olha só o que Samuel fazia, gente, ele servia. E a palavra serviço no grego é diaconia, ou ministério. Portanto, Samuel tinha um ministério. Que maravilha! Glória a Deus! Amém? Agora olhe o versículo 7, como é preocupante. Eu poderia recitá-lo, mas eu quero que você veja. Pegue sua Bíblia aí. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Veja bem, no versículo 1 diz que ele tem um ministério. Agora olha o que o verso 7 vai dizer. Diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Como é que alguém tem um ministério e não conhece Deus? É possível, pastor? Claro que é. Há muita gente rasa, querendo fazer coisas profundas no reino de Deus. Nós precisamos descobrir nessa noite o que Jesus veio fazer. Ele veio revelar o caráter paterno de Deus. E eu vou trazer aqui um problema para vocês. É um problema, aparentemente é um problema. João diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito. Unigênito. O que significa unigênito? Único filho, não é? Aí vem o apóstolo Paulo e escreve suas cartas, várias delas. Exemplo, Romanos 1:4. Ele diz que Deus designou o seu filho, Jesus, o primogênito. O que significa primogênito? Primeiro. João disse que Jesus era o quê? Unigênito. Paulo diz que ele é o quê? Primogênito. Pastor Ribinha, vai mudar alguma coisa? Vai, tudo. E agora, quem está certo dos dois? Ele é unigênito ou ele é primogênito? Dizer que ele é unigênito é dizer assim, ele é o único filho de Deus. Dizer que ele é primogênito é dizer assim, tem outros filhos de Deus. Mas se uma verdade vai anular outra, e agora? O que aconteceu? Deixa eu te explicar aqui. Ambos estão certos. No entanto, estão falando de momentos distintos. Por favor. Isso aqui mexe muito comigo. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, há 2000 anos atrás, João 1,14 diz: e a palavra, o verbo, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus desceu, há 2000 anos atrás, ele desceu como o único Filho de Deus. Só que ele morreu, foi sepultado, ele ressuscitou. O termo teológico é assunto. Ele foi assunto aos céus. Olha aqui para mim. Agora mudou tudo. Porque aquele Jesus que desceu unigênito, agora ele vai subir. E ele sobe agora como primogênito de Deus, porque agora tem muitos outros filhos de Abba. Amém? Que coisa extraordinária. E há um salmo na Bíblia que fala sobre a ascensão de Jesus. Se você ler esse salmo sem considerar que ele é uma poesia, você nunca vai entendê-lo. Diz assim, que um dia, na eternidade, os céus recebendo Jesus, os anjos dizem assim: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí alguém pergunta no céu: quem é este Rei da Glória? Isso é uma linguagem poética. Por que eles estão perguntando quem é este Rei da Glória? Porque este que agora é recebido, ele é recebido diferente. Ele é um ser, o único ser, fundido, 100% Deus, 100% homem. Se fundiram, a divindade e a humanidade se fundem em um ser chamado Jesus Cristo. Ei, meu Deus, Jesus humano, Cristo divino. A gente diz que Deus não muda, e é verdade, a palavra de Deus diz que Ele não muda. Não muda no seu caráter, mas a composição da Trindade mudou para sempre. Você sabia que nesse exato momento tem um humano assentado à destra do Pai? Que amor é esse, cara? Deus virou humano por amor a nós. Durante toda a eternidade Ele tomou uma decisão irreversível. Existe um elemento na Trindade agora que é humano, por amor a mim e a você. Glória a Deus. Há um poder prometido nas Escrituras. A Bíblia diz assim: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia diz, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Paulo diz que Deus designou Jesus, seu filho, com poder. Minha pergunta é a seguinte: que poder é esse, tão prometido nas Escrituras? Poder que homens mais santos do que nós não tiveram. Você vai entender agora por que a Bíblia diz que dos filhos de mulher, ninguém foi igual a João Batista. No entanto, o menor no reino é maior do que ele. Quem aqui é mais santo do que João Batista? Levanta a mão. Quem aqui ora mais do que João Batista? Levanta a mão. Se eu não oro mais do que ele, e se eu não sou mais santo do que ele, por que eu sou maior do que ele? Porque a Bíblia diz que eu sou maior do que ele, e a Bíblia diz que você é maior do que ele. Que poder é esse, que homens como Elias, homens como Enoque, que poder é esse que esses homens não tiveram e que nós temos? Por que eles eram mais santos do que nós, mas nós temos um poder que eles não tinham? Porque isso não tem a ver com o que eu fiz ou faço, tem a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Algo aconteceu naquela cruz. Pastor Ribinha, e qual é esse poder que esses homens não tiveram e que nós temos? João 1,12. João 1:11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, maduros de Deus. Quando você descobre que você é filho, você aciona um poder tremendo. Querido, no céu nós vamos ter uma surpresa muito grande. Quanto de nós, eu já disse isso tantas vezes, por exemplo, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Elias, como é que foi esse negócio de atrair fogo? Porque sabe, vocês devem ter assim, alguém que vocês querem conversar no céu. Rapaz, eu quero falar com fulano e perguntar para Daniel, por exemplo, como é que foi Daniel entrar na cova de leões e sair ileso? Você vai ter uma surpresa. Quando você chegar lá, antes de você falar com Daniel, Daniel vai dizer: ei, eu é que quero saber como é que foi esse negócio de vocês carregarem Deus dentro de vocês. Como é que foi? Fala para mim aí. Ei, Deus maravilhoso. Porque, irmãos, nenhum deles tiveram o privilégio de carregar Deus. Nós carregamos Deus. Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia diz que toda a criação está aguardando a revelação dos filhos maduros de Deus. Você sabe o que é revelação? Você já parou para analisar essa expressão? Revelação é rever, é ver de novo. Eles viram em Jesus Cristo. Agora, Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Eles precisam ver agora Cristo em Ribamar, em Diego, em Emerson, em Antônio, em Maria. Por isso que a Bíblia não diz Jesus em vós, é a esperança da glória. A Bíblia diz Cristo. Quem compreende? Porque Jesus era humano e deu o corpo dele para que Cristo fosse legal. O Espírito do Cristo está dentro de nós. E esta geração vai ver coisas maiores do que a que Cristo fez. Revelação, ver de novo. Aleluia. Eu tive uma experiência há algum tempo atrás. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas nações, mas não tive a oportunidade de conhecer Israel. Alguém já foi em Israel aqui? Não, né? Eu também não fui, tenho muita vontade de ir. E eu tenho um amigo que foi. Eu estava na casa dele um dia, ele começou a me mostrar vídeos dele em Israel,
no Rio Jordão, no Getsêmani, em vários lugares ali onde Jesus curou, em Jericó, Corinto, e eu fiquei olhando os vídeos, as fotos, e voltando para casa, eu fiquei pensando assim, quão maravilhoso deve ser você colocar os seus pés onde Jesus pisou, hein? Deve ser um negócio tremendo. Eu fiquei imaginando, quando eu for a Israel, só no Getsêmani eu vou ficar ali, acho que o dia todo, porque eu vou me sentar debaixo daquelas árvores. Será que foi aqui que ele sentou? Acho que foi para cá, acho que foi aqui, e eu vou orar ali. Onde foi que ele transpirou sangue aqui? E eu pensando no carro, voltando para minha casa, o privilégio que deve ser pisar onde Jesus pisou. Aí o Espírito Santo disse para mim: não, meu filho, esse não é o maior privilégio. Privilégio não é pisar onde eu pisei. Privilégio, meu filho, é se permitir que eu hoje pise onde eu não pisei há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, ele esteve em Jerusalém, mas ele não esteve em Marabá. Privilégio não é ir em Jerusalém, privilégio é trazê-lo para Marabá. Amém! Aleluia! Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu estava falando para o pastor um pouco dessa experiência agora há pouco ali. Eu estava pregando numa cidade do Maranhão chamada Santa Inês, é uma cidade do coração do Maranhão. E eu estava sozinho no quarto do hotel, lendo minha Bíblia, e não me lembro qual era a passagem que eu estava lendo, mas lembro com precisão que a passagem não tinha absolutamente nada a ver com a pergunta que atravessou minha mente. Eu estava lendo na minha devocional, sozinho, e de repente uma pergunta veio na minha mente. A pergunta foi: quem disse que Sara era estéril? A primeira reação é de espanto, né? Aí a segunda vez: quem disse que Sara era estéril? Eu fechei a Bíblia. Aí pela terceira vez a voz me perguntava: me responda, quem disse que Sara era estéril? Eu disse: o Senhor que falou. Claro que foi o Senhor. Ele disse: pois me prove na minha Bíblia onde eu disse que Sara era estéril. Imagine a cena, eu presunçosamente tentando provar para Deus onde que na Bíblia dele ele disse que Sara era estéril. Eu disse: Deus, o Senhor diz na tua palavra, eu já preguei isso muitas vezes, já ouvi isso muitas vezes. Ele disse: meu filho, nem tudo que te ensinaram foi eu que te ensinei, e nem tudo que você ensinou foi eu que ensinei. Eu disse: tá bom, mas tu vai ver, eu vou te provar. Pega a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 30. Acharam? 11:30. Diz assim: Sara era estéril e não tinha filhos. Vamos agora para o capítulo 15. 16. Capítulo 16, versículo 1. Dizem que não se faz uma doutrina com versículo, né? Deus, eu vou te mostrar mais um aí. Gênesis capítulo 16, versículo 1 diz assim: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Ele diz: está aqui, Deus, 2 textos da tua palavra dizendo que Sara era estéril. Aí Deus disse assim para mim: meu filho, põe teu óculos. Põe teu óculos, meu filho. E eu pus meu óculos. E quando eu pus meu óculos, o Espírito Santo disse: eu não estou falando desse óculos, rapaz. Eu estou falando da lente do Cristo ressurreto. Põe a lente do Cristo ressurreto e você vai perceber o que você nunca percebeu. Gente, que experiência eu tive com Deus naquele dia.
Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu corria, se eu ficava parado. O povo lá do hotel deve ter pensado, esse pastor surtou, está tendo um ataque aqui. E Deus disse, leia direito agora. Vamos agora para Gênesis 11, e não esqueça de colocar seus óculos também. 11 versículo 30 diz assim: Sarai era estéril e não tinha filhos. Quem era estéril? Quem não tinha filhos? Vamos para o capítulo 15? Capítulo 15. Não esqueça que eu estou falando do caráter paterno de Deus, não esqueça disso. Gênesis capítulo 15, 16, desculpa, versículo 1. Ora, vírgula, Sarai, vírgula, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Quem não dava filhos, gente? Agora vamos para o capítulo 17, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Leia, eu quero que você leia. Acompanhe comigo a leitura. 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela quem? Agora é Sara. Te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela, Sara, se tornará nações, reis de povos procederão dela. Você não vai achar na Bíblia nenhuma referência de esterilidade linkada a Sara. Todas as referências bíblicas, eu estou lendo só duas, pode ler, tem várias. Todas as referências na Bíblia de esterilidade está ligada a Sarai e não a Sara. E o Espírito de Deus me disse: Sara nunca foi estéril. Eu disse: como assim, Deus? O que o Senhor está querendo falar comigo? Escute, Deus falou comigo naquele dia. O problema nunca é esterilidade. O problema é identidade. Úteros ministeriais vão ser curados aqui nessa noite. Não estou falando isso para te empolgar, não. Estou falando debaixo de uma palavra de Deus. Deus está falando comigo. Úteros. Tem muita gente aqui preocupado com útero, preocupado com o ministério. Mas Deus está mandando eu te dizer que o problema não é o útero, o problema é a identidade. Quando descobrimos quem nós somos em Deus, o nosso útero ministerial é curado, porque não existe esterilidade no reino de Deus. O que existe é um problema de identidade. E olha que interessante, meu Deus. Você sabe o que significa a palavra Sara? Meu Deus do céu. Não esqueça que eu estou falando do caráter paterno de Deus. A palavra Sara significa princesa. Tá, diz para mim quem é a princesa. É a filha de um rei, rapaz. Ei! A princesa, ela é filha. Ela só é princesa porque ela carrega a identidade de ser filha. E olha que coisa interessante, ortograficamente falando, semanticamente falando, qual é a única alteração entre a palavra Sarai e Sara? Um i. Um izinho. Você sabe o que o i faz com a expressão? Me ajuda aqui, minha filha, deixa eu explicar aqui para o povo, vem cá. Suba aqui nesse altar comigo. Fique de frente para aquela parede lá, assim. Olha aqui. Você fica olhando para lá. A igreja olha para cá. Todas as vezes que o prefixo ar vem antes do radical, tem o poder de negar o radical. Por exemplo, a palavra ateu. Teu significa o quê? Deus. Então, ateu é o quê? Eu nego Deus. Quando alguém diz assim: eu sou apolítica, eu estou negando política. O ar antes nega. E o i, sufixo, ou seja, após o radical, sabe o que ele faz com o radical? Isso aqui, ó. Contém. O a antes nega.
O ir contém. Quando Deus está tirando o ir do nome de Sara, Ele está dizendo o seguinte: eu vou arrancar tudo aquilo que impede você de ser quem você nasceu para ser. Eu declaro, recebo, faz assim com a mão, eu profetizo que todo i de contenção que está travando você de ser quem você nasceu para ser, vai ser tirado nessa noite pelo Espírito de Deus, amém? E você será liberado para seguir a sua história em nome de Jesus. Aleluia! Não esqueça que eu estou falando do caráter paterno de Deus. Deus é Pai, e Deus sempre se revelou. Israel não percebeu, por isso que Ele veio para os que eram seus, eles não perceberam. A Bíblia fala de um homem chamado Bartimeu. Deixa eu ver quem está lendo a Bíblia. Qual era o problema de Bartimeu? Qual era o problema dele? Talvez o problema dele não era a cegueira. É o que eu quero que você veja agora. Quando Bartimeu está lá, à beira de um caminho que dá acesso a Jericó, e Jesus vai passando, ele escuta um alvoroço, e ele pergunta quem é, dizem a ele que é Jesus, e ele começa a clamar e tal, e aí alguém vai até ele e diz assim: Bartimeu, Jesus te chama. Você lembra qual foi a primeira coisa que Bartimeu fez? A primeirinha. A Bíblia diz que ele pegou uma capa que ele usava e ele jogou fora aquela capa. Por que ele jogou fora aquela capa, meu povo? Porque capa na Bíblia é uma espécie de carteira de identidade. Você lembra quando Acã pegou uma capa da Babilônia e ele perdeu uma batalha? Poxa, será que Deus ficou tão ofendido porque ele pegou um pedaço de pano? É porque capa representava identidade. Pegar a capa da Babilônia significava pegar a identidade dos babilônicos. Você lembra que quando Elias é transladado, ele deixa algo para Eliseu? O que ele deixou? Uma capa, que era a figura de uma identidade ministerial. Você sabia que uma pessoa que tinha hemorragia, que tinha lepra, usava uma capa naqueles dias? Para que todo mundo pudesse identificar que essa pessoa tinha uma doença. O soldado era identificado pelo tipo de capa que usava. Quando alguém andava com uma capa azul, sabia-se que essa pessoa era rica, porque muitos caracóis tiveram que morrer para que o pano fosse tinturado. Portanto, riqueza ou pobreza, ou nobreza e pobreza, eram identificados por uma capa. E todo cego usava uma capa. O judeu tinha a cultura da esmola. Então eles tinham que olhar o mendigo e identificar o mendigo. Então o mendigo era identificado por uma capa. Havia um tipo de capa que todo mendigo usava. Olha que coisa interessante. Jesus está em algum lugar, Bartimeu está aqui. Quando alguém diz assim: Bartimeu, Jesus te chama, e ele lança a capa fora, até aquele momento, alguma coisa aconteceu com o globo ocular de Bartimeu? Não. Mas com a mente dele? Sim. Então eu quero te dizer que o maior milagre que aconteceu com Bartimeu não foi a cura da sua vista, foi a cura da sua visão. Porque vista é função dos olhos, mas visão é função da mente. Ei, eu posso até imaginar Jesus assim, doido de vontade de dizer: Bartimeu, pode voltar, porque o milagre já aconteceu. O maior milagre já aconteceu. O maior milagre não foi Jesus abrir a vista de um cego, foi ele libertar a mente de um mendigo. Você sabe o que significa a palavra Bartimeu? Bar era um prefixo muito comum naqueles dias. Bartolomeu, Bar Rabás, Bar Jesus, Bar
Jonas, Bartimeu. Bar significava filho. A palavra Timeu significava alguém muito estimado. Portanto, a palavra Bartimeu significava o filho de alguém muito estimado. Só que na prática ele era um mendigo. Eu creio que toda capa de contradição vai ser arrancada de nós nessa noite. Toda capa de contradição. Gente, o Evangelho não é outra coisa senão metanoia, mudança de mentalidade. Deixa eu falar para vocês aqui, vocês me dão mais 5 minutinhos? Eu vou te falar a maior revelação que eu tive da Bíblia até hoje. A maior revelação que eu tive da Bíblia até hoje. Um dia eu estou na minha casa lendo aquele texto que João Batista está preso. Ele manda 2 discípulos até Jesus. E os discípulos perguntam para Jesus: tu és o Cristo? Ou nós temos que esperar outro? Você lembra dessa passagem? Aí Jesus vai dizer assim: digam para ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando, e aos pobres, presta atenção, qual é o antônimo de cegueira? Vista. Qual é o antônimo de surdez? Audição. Qual é o antônimo de paralisia? Movimento. De lepra? Purificação. De morte? Vida. Qual é o antônimo de pobreza? Riqueza. Então, raciocine comigo, há um esquadro no texto. E se ele estava dando vista para o cego, audição para o surdo, movimento para o paralítico, vida para o morto, o que é que ele tinha que dar para o pobre, gente? Fala a verdade aí, irmão. Dinheiro, meu amigo. E eu posso até imaginar os pobres da época tudo felizes. Meu Deus, se ele está dando vista para o cego, se ele está dando audição para o surdo e vida para o morto, vai chegar em nós. Oh glória, aleluia. Mas quando chega no pobre, o que diz o texto? Vocês lembram? Rapaz, aqui foi a maior revelação que eu tive da Bíblia até hoje. E a Bíblia diz assim: e aos pobres eu estou pregando o Evangelho do Reino. O que tem a ver uma coisa com outra, irmão? Eu estou pobre, eu quero dinheiro, meu irmão. Jesus, quando eu li aquele negócio, porque eu fui percebendo o antônimo de tudo, antônimo, quando chega, eu já confesso que eu já estava com uma expectativa assim muito boa, né, do pobre. E quando chega no pobre, eu estou pregando o Evangelho do Reino. Eu digo: epa, aqui não bateu não. Fora, Deus me revela esse negócio. Irmão, o que Deus me falou? Ele disse assim comigo, vai parecer engraçado, mas foi a maior revelação que eu tive da Bíblia até hoje. Deus disse assim para mim: meu filho, quando eu dou vista para o cego, eu resolvo o problema dele. Quando eu dou audição para o surdo, eu resolvo o problema dele. Quando eu dou movimento para o paralítico, quando eu dou purificação para o leproso, quando eu dou vida para o morto, eu resolvo o problema dele. Mas meu filho, quando eu dou dinheiro para o pobre, eu pioro a vida deles. Olha o que fizeram com esse país. Aí Deus disse assim para mim: pobreza não é o que vocês não têm na mão, pobreza é o que vocês não têm na mente. Pobre não é quem não tem, é quem não sabe. E sabe como é que eu erradico a pobreza, meu filho? Com a mentalidade do meu reino. Não existe avivamento sem avivamente. Não existe. Não existe avivamento sem avivamente. Bata assim na sua mente e diga assim: avivamente. É aqui, irmãos, aqui. Nós temos que ter o padrão do reino, o padrão de Deus. Quando Bartimeu descobre que ele era o filho de alguém estimado, quando a Sarai descobre que ela é Sara,
Quando o irmão do pródigo descobre que aquele homem não era patrão, era pai dele, tudo mudou. E Jesus diz assim: o segredo do ministério é que eu, quando oro, digo: Pai Nosso. Luiz Hermínio conta uma história interessante. Ele disse que um dia ele foi fazer um cadastro numa empresa, né? Precisou comprar alguma coisa e foi fazer um cadastro. E aí perguntaram para ele assim, a moça perguntou: qual é o seu CPF? Aí ele disse: qual o seu RG? Ele digitou lá. O seu estado civil? Ele colocou casado. Aí a moça perguntou: qual é a sua religião, moço? E ele disse: eu sou filho de Deus. Ela disse: não, moço, eu não estou perguntando se você é filho de Deus, estou perguntando quem é seu pai, não. Estou perguntando qual é a sua religião. Ele disse: moça, eu sou filho de Deus. Se você não é, problema seu. Aí ela ficou irritada, disse: moço, eu estou perguntando para você qual é a sua religião. E Luiz disse: minha filha, põe aí, eu sou filho de Deus. Ela disse: moço, facilite meu trabalho, eu vou lhe dar aqui as opções: católico, evangélico, espírita, umbandista. Pelo amor de Deus, me diga qual é a sua religião. Você é ateu? Você quer que eu ponha aqui ateu? Tem uma opção ateu. E ela disse: moça, põe aí nesse seu computador que eu sou filho de Deus. Aí a moça disse assim: moço, o sistema não aceita. Quando ela falou, Diego, o sistema não aceita, o Espírito de Deus falou com Luiz. Não é só o sistema operacional do computador dela que não aceita, mas há um sistema chamado mundo que não aceita quando filhos maduros de Deus se levantam. Vamos quebrar esse sistema, irmãos. Nós somos chamados de evangélicos, mas a Bíblia nos chama de filhos. E a criação não está guardando a revelação dos evangélicos, a criação está guardando a revelação dos filhos. Brennan Manning escreve um livro, e Brennan Manning diz nesse livro, a introdução do livro: eu sou Brennan Manning, fui alcoólatra, deixei de ser alcoólatra, mas eu voltei a ser alcoólatra. Mas essa não é toda a minha história. Eu, Brennan Manning, me tornei católico, deixei de ser católico, voltei a ser católico. Mas essa não é toda a minha história. Até que um dia eu, Brennan Manning, me tornei evangélico. Só que eu deixei de ser evangélico, mas eu voltei a ser evangélico. Mas essa ainda não é toda a minha história. Até que um dia eu, Brennan, lendo a palavra de Deus, descobri que eu sou filho. E essa é toda a minha história. Gente, parabéns pelo título que vocês deram a essa conferência. É uma conferência contínua? Tem todos os anos ou é a primeira? Parabéns. Porque vocês estão orando. Vocês estão orando. Porque essa é a mensagem. Eu tenho viajado o Brasil. E por onde eu tenho ido, essa é a mensagem que o Espírito está comunicando à igreja. Existe uma música da Laura Sogueles que diz assim: sairei por aí, levando essa identidade. Nós precisamos manifestar quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Fique em pé. Tem uma música, minha esposa gosta muito de cantar essa música, e há uma estrofe da música que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados, úteros são sarados, quando nós descobrimos que nós somos filhos de Deus. Amém, aleluia. Eu tenho grandes expectativas para esses dias aqui.
Eu vim ser um instrumento de Deus para a sua vida. Aleluia. O Espírito Santo está gerando em nós, eu creio muito, que a nossa geração é uma geração profética. Eu creio que a nossa geração, ela não é uma geração mais de estar recebendo promessas, é uma geração de cumprimento. É uma geração de cumprimento. Nós vamos ver o que os nossos pais ouviram como promessa, o que o Espírito prometeu aos nossos pais, nós vamos ver, a nossa geração. E quando eu falava sobre Sara, o Espírito de Deus me trouxe uma palavra rema, e essa palavra é para algumas pessoas aqui. O Espírito de Deus me disse que algumas pessoas que já frutificaram muito no reino, estão numa caverna escura, alguns a ponto de entregar tudo, na verdade dentro dos seus corações já desistiram, só ainda não oficializaram. O Espírito Santo falou comigo enquanto eu falava aqui sobre Sara, que você tem que tirar os teus olhos do útero, olhe para o Pai, e vai acontecer um milagre no teu útero ministerial. Meu Deus, meu Deus. Você será mãe de multidões, pai de multidões. Deus está alterando tua identidade. Primeiro Deus mexe com a identidade. O único esforço que você tem que fazer é ser filho. Se esforce para ser filho, e você vai ver o que vai acontecer. Você é filho de alguém estimado. Você é filho do rei. Sarai descobre que é filha do rei. Bartimeu descobre que é filho de alguém estimado. O irmão do pródigo descobre que o pai é pai e não chefe. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Permita esse amor de Deus entrar em seu coração. Oh Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, Senhor, aqui nessa noite. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens total liberdade aqui nessa noite. Aleluia. Vem sobre nós com liberdade. Ministra em nosso caráter. Ei, sim. Oh, existem pessoas em algum lugar desta cidade esperando por você. Existem pessoas dentro de suas casas esperando vocês. Mas é verdade que também existem pessoas que ainda nem nasceram e que serão tocadas pelo que o Espírito Santo está gerando em você agora. Por favor, escute isso com muita atenção. Eu estava pregando em Teresina no congresso. Eu estou numa fase da minha vida que o saber me impressiona menos do que o desejar. Eu sou mais atraído por uma lágrima do que pela informação. Não me diga o quanto tu sabes, até que eu veja o quanto tu desejas. E eu pregando no congresso, vários pastores, uma multidão, mas um garoto me chamou a atenção.
Havia mais de 1000 pessoas naquele congresso, e um garoto atraiu minha atenção enquanto eu pregava, e aquele garoto vertia lágrimas durante toda a exposição da palavra. Eu desci do púlpito, era um púlpito alto, tirei o microfone da minha boca, e eu em lágrimas olhei para aquele menino e perguntei: meu filho, quem é você? E ele me disse o nome dele. Eu disse: meu filho, quantos anos tu tens? Ele disse para mim: pastor, eu tenho 14. Quando ele disse eu tenho 14, o Espírito Santo me levou aos meus 15 anos de idade, quando eu tive uma experiência com ele. E o Espírito Santo disse: quando eu te toquei pela primeira vez, esse garoto não tinha nem nascido, mas ele estava te esperando. Não desista, não desista, porque tem gente que ainda nem nasceu que está aguardando você. Não prive este mundo de conhecer o que Deus colocou dentro de você como propósito. O diabo e o inferno não poderão deter o projeto de Deus na tua vida. Sim, ei, o Senhor está me mostrando capas sendo jogadas fora. Eu estou tendo uma visão, eu estou vendo capas sendo jogadas fora, capas de contradição. Você está assumindo sua identidade, quem você é, quem você nasceu para ser. Sim, se entregue, vamos, se entregue a esse amor, se entregue a esse amor. Corra para os braços do Pai, corra para os braços do Pai. Flui, Espírito Santo, flui com liberdade.